Bom dia, Rondônia. Bom dia, Brasil. Bom dia a todos os conservadores do nosso país. Como sempre, hoje de manhã nós vamos falar um pouquinho mais sobre o nosso país. Maneira de alertar a todos sobre o que está acontecendo e para que ninguém seja enganado. E quando chegarmos lá na eleição, no dia do voto, você possa fazer seu voto o melhor possível. E hoje eu quero falar justamente sobre esses rombos que têm acontecido nesse desgoverno atual e as perseguições para calar quem está querendo divulgar isso. E eu quero começar a falar para vocês sobre o rombo do INSS. O rombo do INSS já chegou na casa dos 317 a 320 bilhões de reais. Número esse que chega a ultrapassar a Operação Lava Jato. Vocês conhecem essa Operação Lava Jato que veio sendo abafada por Toffoli e toda a cúpula desse desgoverno, com auxílio do próprio judiciário, que cancelou a prisão do maior corrupto relacionado à Lava Jato e colocou ele na presidência. Ou seja, trouxeram de volta um dos maiores crimes até então, que era da Lava Jato contra a nação brasileira, trouxeram de volta ao poder. E logo de cara nós já vimos que o próprio INSS ultrapassou, e segundo pesquisa que eu fiz rapidinho aqui, já está dando aí de 10 a 50 vezes maior que a Lava Jato, só o INSS. Isso por si só já deveria estar fazendo uma revolta, uma revolução dentro do nosso país incalculável, porque é o dinheiro que nós iremos ter direito depois que nós nos aposentarmos. Funcionário público, aqueles servidores que pagaram durante a vida inteira aquele dinheirinho para poder ter o seu descanso durante a aposentadoria, roubado por essa quadrilha que está no poder, INSS, de 10 a 50 vezes maior que o próprio roubo da Lava Jato. Isso para vocês terem uma comparação e dimensão do tamanho do crime, e que hoje a própria imprensa, como Rede Globo Lixo, SBT, estão fazendo olhos vistas, né? Estão virando as costas, fingindo que não veio, para denunciar isso na sociedade. Esses são os verdadeiros criminosos e inimigos da nossa sociedade. E para cumprir tudo isso, nós estamos tendo aí um aumento real do nosso PIB, Produto Interno Bruto do Brasil, em 2 pontos percentuais. É dinheiro que não acaba mais. Ou seja, um recorde em aumento de impostos no Brasil. É o que a gente está sentindo todo aí com a Haddad. O pessoal chama ele de taxade. Um recorde em 20 anos. Nunca tivemos tantos aumentos assim no Brasil de impostos como nesse desgoverno. Tudo isso para cobrir esses próprios roubos e habilitar próximos. Porque não é só cobrir o roubo que eles vêm arrebentando em INSS, o Banco Master, trazendo para vocês, o prejuízo hoje está na casa dos 47,3 bilhões, segundo o Banco Central, Banco Master. Esse dinheiro vai fazer com que os bancos, para recuperarem todo esse rombo, façam com que nossas taxas de empréstimo, crédito, taxas para o cidadão de benefícios de retorno para investimento nas suas empresas sejam aumentados. Porque eles não vão ficar com esse prejuízo na mão deles, vai ser repassado, assim como tudo é repassado. Por exemplo, o pedágio de Rondônia para Porto Velho, de Porto Velho para Vilhena, o aumento, o valor desse pedágio, ele já estava nesse período pequeno que ele começou a cobrar e até ser suspenso temporariamente. Vocês sabem o que aconteceu com as passagens dos ônibus que rodavam esse trecho? Embutiram para o cidadão a passagem de ônibus, a taxa do pedágio, embutiram no ônibus. As empresas vão repassar todo o prejuízo. Não é só você, motorista do seu carrinho particular, não. Às vezes um pessoal inocente, o cidadão inocente, fala assim: eu não tenho carro, não tenho moto, quando eu passo lá, eu passo no meu ônibusinho, então não vou ter problema com esse pedágio, que o pessoal pague. Você joga para o ombro dos outros. As passagens que você está comprando do ônibus, quando você fazer uma viagem de Porto Velho para Vilhena, eles já embutiram, isso é realidade, já embutiram na passagem do ônibus o valor do pedágio, para você pagar também, você que não tem carro, você que não tem moto, para pagar na sua passagem de ônibus. Então, esse é o governo criminoso, desgoverno que nós temos hoje atual.
E nós sabemos que o Ministério Público da União, o Ministério Público Federal, ele já entrou com processo para o AGU, um dos dois aí, para poder suspender essa parada de cobrança, né, essa liminar que impediu a continuação da cobrança dos pedágios em Rondônia. E eu quero dizer com isso que vocês, né, o aumento de impostos, 2% do PIB em 20 anos, recorde, faz com que a gente tenha tudo isso para contabilizar na nossa vida, no nosso dia a dia, na escola das nossas crianças, na alimentação. E eu quero dizer para vocês que com tudo isso, existem canais divulgando, denunciando, inclusive fazendo um serviço mais do que jornalístico, aquele jornalismo realmente de verdade, investigativo. Ele já foi perseguido lá atrás, vocês lembram do Terça Livre? Uma empresa que só trazia informações para fazer com que a sociedade entendesse sobre as malas de escuta que tinha lá em Brasília e que ninguém falava, mas essas empresas investigativas de jornalismo, como o Terça Livre, fazia. Ela foi cancelada criminosamente por ministros do STF. O ministro perseguiu, é o mesmo ministro que foi sancionado pelas leis de crimes contra a humanidade e fechou o Terça Livre no Brasil. Fez com que a perseguição ao Alan dos Santos, que era o principal, o dono da empresa, tivesse que fugir e se exilar nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos eles abriram a empresa Timeline, uma empresa americana, sem sede no Brasil. A empresa americana que voltou a fazer exatamente o que o Terça Livre fazia, jornalismos investigativos e dizer o que está acontecendo, como no rombo do INSS, rombo do Banco Master, esses aumentos absurdos de impostos, aumento de salário para legislativo, eu esqueci de falar. Mesmo com todos esses rombos e aumentos recordes de 20 anos atrás em relação ao aumento de impostos, a Câmara foi capaz de passar aumento de salários para os próprios legislativos, que eles dizem que não é aumento de salário, que é benefícios que são inseridos juntos aos salários, né? E a pessoa recebe e que vai dar aí mais de um salário chegando acima de 70 mil reais. Aprovaram, ou seja, por mais que tenha todo esse rombo, desvio de dinheiro, crimes, eles ainda aumentam para o salário do próprio legislativo, ao invés de combater esses crimes, esses criminosos. A gente não vê divulgação nas mídias sobre o INSS, muito pouco. É um crime atrás do outro e você não sabe mais para onde correr para ter informações sobre os crimes. Então o que eu quero dizer para vocês, que eu continue falando, o maior inimigo do Estado hoje é o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que não está parando essas pessoas, que hoje bloquearam também, ontem, né? Chegou a informação, bloquearam mais uma vez o canal da Timeline americana, empresa aberta por Lacombe, junto lá com Alan dos Santos, que tinha empresa Terça Livre no Brasil, novamente foi bloqueado no Brasil. A maior audiência, vamos botar aí 70%, 80% da audiência da Timeline era toda brasileira. E foi cancelado no Brasil. Sabem por quê, gente? Porque essas empresas, elas trazem essas informações que eu estou passando para você aqui de forma clara, investigativa. Inclusive teve um trabalho belíssimo que foi feito de investigação, tipo assim, nítido, de Polícia Federal, investigadores autônomos, que foi a mudança do canal da cadeia de escoamento do tráfico dentro do Brasil. Alan dos Santos viu que o porto lá no Rio Grande do Sul passou a fazer esse escoamento após essa denúncia dele. Teve até um navio que foi interceptado pela Itália, que estava indo com drogas, cocaína e tudo que não presta, saindo pelo porto lá no Rio Grande do Sul. Sabemos dos problemas de Porto de Santos. Essas investigações que não são feitas pelas nossas próprias polícias, forças de segurança, muito menos pelo jornalismo brasileiro, que se vendeu a esse sistema criminoso porque recebe dinheiro disso. Só falava mal a Globo do Bolsonaro porque ela parou de receber dinheiro. Por quê? Porque ela parou de receber dinheiro. Que estavam falando verdade? Não. Porque exatamente isso que eles estão fazendo. Narrativas mentirosas de desinformação que ocorre até hoje. O silêncio, ao ver todos esses crimes e não falar nada, essas empresas brasileiras como canais de televisão, hoje até o SPT
foi bater palma e convidar esses ministros que atentam contra a liberdade de expressão, a de comunicação, a transparência, a informação públicas. Então, tudo isso faz com que a timeline fosse, mais uma vez, cancelada. As mesmas pessoas que fazem um trabalho de divulgar os crimes que estão acontecendo no Brasil. Aí eu pergunto para vocês, Ministério Público, as pessoas realmente de valores e querem ver criminosos na cadeia e não com a caneta na mão. Um canal que divulga verdades, investigações sobre crimes que estão acontecendo com rombos bilionários, deixando o povo brasileiro cada vez mais na miséria. Eles falam muito sobre a interferência do Partido Comunista Chinês dentro desse próprio governo, como as reuniões que o STF fez com o judiciário da China. Parece até que a China tem justiça, né? Exploradores dos seus próprios cidadãos, impede a liberdade de expressão e, Gilmar Mendes, é adorador do Xi Jinping, segundo ele mesmo falou. Então, o que aconteceu agora? O STF manda suspender novamente o canal da Timeline. Por quê? Eu queria saber, porque se eles estão divulgando os crimes para poder fazer com que os criminosos sejam presos no Brasil e ajudar assim a Polícia Federal, os órgãos de segurança investigativos que querem combater o crime, organizações criminosas, ele foi parado de falar para deixar o cidadão brasileiro informado do que está acontecendo no seu país. Então a Timeline foi novamente cancelada. E para imposto, que já temos 20 anos aí de recorde de aumento de impostos, mais de 2% do PIB brasileiro, só de aumento de impostos. Para 2026, esse ano, nós temos previsão de novos aumentos. Isso não para. Aquela taxa de aumento de imposto para aquele catador de latinha na rua, catador de lixo, recolher material reciclado, saiu de 6 para mais de 20. Isso tudo reflexo desse governo tentando tirar mais dinheiro para poder levar. Serão 4 anos de sugar dinheiro da sociedade brasileira. Serão 4 anos continuando saquear os cofres públicos. E quando você vê um canal como Timeline, ele passando as audiências de canais de televisão dentro do próprio Brasil, porque traz informações de verdade, você vê sendo cancelado pelo STF, novamente, a Timeline. Então, gente, nós temos que ver onde está o crime. Onde estão os defensores dos crimes? Não é mais crime comum, é colarinho branco, é a organização criminosa na maior cúpula do poder dentro do judiciário brasileiro. Então, esses crimes aí sim estão sendo o pivô do cancelamento dessas fontes de informações pelo Brasil inteiro. Então, a gente sabe que esse pessoal paga muito dinheiro para poder as pessoas se venderem e ficarem ou omissas, em silêncio, ou não falarem nada dos crimes que elas estão vendo. Recebem muito dinheiro. Mas quando você vê pessoas que não recebem dinheiro público, como é o canal independente da Timeline, eles vão falar só a verdade. Não estão sendo pagos para mentir. E aí você vê o cancelamento da Timeline. Eu fiz esse vídeo, estou fazendo esse vídeo justamente para vocês entenderem que agora vocês vão ter que acessar a Timeline através de VPN. Mas vocês não vão parar de assistir por causa que é de lá que vem as informações sobre tudo isso. Inclusive sobre o porto lá no Rio Grande do Sul, que se tornou fonte de escoamento da saída do movimento do tráfico de drogas no Brasil. Crédito à Timeline, tá? Então, quando você vê um cancelamento novamente de um canal desse, como Timeline, e nova perseguição, agora eles estão perseguindo uma empresa americana. Ah, não, é só para cumprir a legislação brasileira, a empresa americana, o massivo canal de recolhimento do ganho dessa empresa era dentro do Brasil, porque os espectadores, né, as pessoas que assistem esse canal de informação, as interessadas, são os brasileiros que estão sendo lesados, segundo esse desgoverno hoje atual, ao qual tiraram o bandido lá na Lava Jato, né, que virou fichinha, o rombo da Lava Jato, perto do INSS, e colocaram ele na presidência. E quando fizeram isso, os rombos vêm aumentando um atrás do outro.
INSS, Banco Master, aumento de impostos, Petrobras fechando, empresas fugindo do Brasil, mais de 200 empresas deslocaram do Brasil, se não me engano, para o Uruguai ou para o Paraguai, fugindo do Brasil. Quando as empresas fogem do nosso país, nós vamos ter perda de empregos, miséria. É assim que aconteceu em Cuba, 60 anos atrás, 60 anos daquela ilha vivendo na miséria por causa de exatamente isso. E quem está fazendo isso por trás disso tudo, gente, essas censuras, perseguições, é o adorador lá do Gilmar Mendes, Xi Jinping, orientando esse governo brasileiro. Nós vimos lá a Gleisi, que é do PT, fazendo acordo, assinando acordo com a China, nesse governo agora, nesse desgoverno agora atual. Os acordos mais espúrios, com certeza, porque toda a esquerda é criminosa no nosso país. Então, o que eu quero dizer para vocês é, novamente falando, Centrão é pior que a esquerda. Centrão está negociando, o estado de Rondônia ficou sem opções para votar em seus candidatos, porque não tem mais representatividade. O Centrão se conectou a tudo, União Brasil, PP, Novo, dentro do estado de Rondônia. PSD, são tudo esquerda, e tirando todas as possibilidades do cidadão brasileiro de colocar um representante. Você não vai ver representante hoje de nome para Senado. O que você vê hoje de nome, né, aqui em Rondônia, vocês que estão insistindo, a maioria aqui do estado de Rondônia, para representação no Senado agora para 2026? Silvia Cristina, deputada federal que foi eleita pelo PL, não sendo uma deputada de direita, é uma deputada esquerdista, e o PL colocou ela lá dentro, e depois ela já saiu do PL, não está mais no PL, que ela nunca foi de direita mesmo, só colocaram ela para botar milhões na mão dela, do dinheiro do PL, e o colocaram dentro da Câmara para fazer, sabe o quê? Câmara Federal, votar contra Daniel Silveira, que está preso, votar contra o mandato, votar pela cassação do mandato da Carla Zambelli, a mulher mais votada do Brasil, e está hoje foragida por causa de perseguição desses mesmos que cancelaram a Timeline, empresa que está trazendo a verdade para a sociedade brasileira. Isso está fazendo com que a sociedade fique cega, sem saber o que está acontecendo, dos crimes que realmente a Timeline estava trazendo, as investigações que a polícia não estava deixando de fazer ou fazendo, e todas essas informações, eles acham que o cidadão brasileiro que estava assistindo Timeline vai parar de assistir. Não vai. Isso aí é só para tentar bloquear recursos. E quando você bloqueia recursos de uma empresa, do ganho dessa empresa, a maioria dos assinantes são tudo do Brasil, você quebra a empresa. Foi assim que quebraram a Terça Livre. Se eu não me engano, já estava com quase 1000 trabalhadores, pessoas trabalhando na Terça Livre Timeline, subindo, crescendo, maior audiência dentro do território nacional, maior do que Globo, essas outras canais de comunicação dentro do Brasil, e eles precisavam parar, e é assim que eles param, na canetada, parada por canetada de gente, inclusive, sancionada por crimes contra a humanidade, e não são paradas essas pessoas e continuam fazendo isso por causa do Alcolumbre, que é o dançador de pagode e samba lá na cidade dele, no estado dele, e o prevaricador do Senado prevarica em não passar legitimamente impeachment de ministros que estão cometendo crime de perseguição política contra cidadãos brasileiros e contra os próprios congressistas. Crime contra a humanidade sendo praticado pelo órgão que deveria defender a nossa Constituição brasileira. Então, Alcolumbre é um dos maiores inimigos do Estado brasileiro, assim como Hugo Mota também. Essas pessoas, se fossem pessoas honestas, não estavam batendo palma e viajando junto com um governo criminoso, que é o governo atual. Defensor do Hamas, defensor de terroristas, defensor do Maduro, que está hoje preso, foi pego de dentro do seu país por ser um dos líderes, cabeça aí do cartel de Los Soles. Narco-estado se tornou a Venezuela. E esse mesmo desgoverno, que esses caras ficam passeando, viajando e rindo, não vem me dizer que isso é política, não. Você se junta com bandido se você quiser. Esse mesmo desgoverno não quis taxar a PCC, Comando Vermelho, como grupos terroristas,
porque teria o combate direto vindo de fora, inclusive, para combater esses terroristas. Parece que a Argentina já considerou todos eles grupos terroristas. Então, eu quero que em 2026 você entenda que não confie em Centrão. Vocês estão sem opções, nós estamos sem opções no nosso estado, porque essas uniões estão trazendo esse tipo de pessoas como as pessoas acham que, eu acho que até o Bolsonaro acha que o Fernando Máximo é um cara de direita. Tá vindo, acho, a Senado também. Porra, mas batendo no ombro de caras como Léo Moraes, que tá batendo no ombro ao lado de Confúcio. Cara que se andam juntos, gente. Diga que aquela famosa frase, né? Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Esse cara não é para representar o estado de Rondônia no Senado. Tem aí o Bruno Scheid, que é um candidato que o Bolsonaro quer botar em Brasília, mas a gente mal conhece ele. Ainda não está se apresentando bem dentro do estado de Rondônia. Mas é uma opção que eu vejo. Quem seria outro candidato? O Marco Rogério vai apoiar o cara do União Brasil, que é o Máximo? Não vai apoiar a gente do PL, não. Eu tô filiado no PL. Quer me colocar de senador, Marco Rogério? Não tenho dinheiro para fazer campanha, não tenho nada. Só tenho a coragem de enfrentar vagabundo, de botar para frente o impeachment. Eu tenho certeza que qualquer um aqui dessa live aqui que está assistindo, qualquer cidadão brasileiro que sentasse naquela cadeira da presidência do Senado, já teria passado impeachment de vários ministros dentro do STF. Não teriam eleito ministro que não tem nem saber jurídico, que hoje está cancelando os próprios culpados da Lava Jato lá atrás, hoje está barrando a investigação do Banco Master, porque tem o nome da esposa dele envolvido. E não foi afastado pelo PGR, que foi reconduzido por esse mesmo Senado. Eu tenho certeza que qualquer pessoa aqui faria muito mais dentro do Senado. Então, o PL, ele não quer colocar representantes conservadores de direita lá para cima. Está querendo colocar os meia boca, assim como ajudou Silva Cristina, que é uma esquerdista, que chegou lá no Congresso para fazer o que ela tem que fazer, votar pela cassação do mandato da Carla Zambelli, presa hoje lá na Itália, por perseguição política. E quando a gente fala perseguição política, não é só do político não, tá, gente? São cada um de nós, cidadão brasileiro. A juíza Ludmila Lins Grilo está exilada nos Estados Unidos, porque o próprio judiciário perseguiu ela aqui dentro do Brasil. Quem paga todo esse prejuízo e tenta calar, né, e é contra quem tenta calar a gente, quem paga todo esse prejuízo somos nós, cidadãos brasileiros, através desses impostos que eu passei para vocês. Só nesse período desse governo aí, desde 2023, aumento de 2,1, se não me engano, 2,1 pontos percentuais do PIB. É dinheiro que não acaba mais. Estamos falando casa de trilhões quando você fala de PIB. Recorde em 20 anos de aumento de impostos. Nunca ninguém viu isso. Esse Haddad. Mas então está vindo dinheiro para investimento no Brasil? Esse dinheiro todo de aumento de impostos está vindo para investimento. Investimento, gente? Olha o exemplo aí da 364. 7 zonas de cobrança de pedágio. Esse foi o único investimento que eles fizeram, colocar as câmeras para tirar foto do teu carro, dos caminhões que passam, para cobrar o pedágio. Esse é o investimento que eles fizeram. Que agora é só encher a mão de dinheiro de pedágio. E os ônibus, você que é motorista, é passageiro dentro dos ônibus, vai pagar a porcentagem do valor assim, pedágio. Porque o ônibus não vai pagar esse pedágio, a empresa vai pagar é você que anda do ônibus, aumentar o preço da sua passagem. Então, não pense, não ria quando alguém estiver sendo prejudicado. Eu não tenho dinheiro para comprar um carro zero. Que se dane esse cara aí que está pagando 180 mil num carro zero, em vez de pagar só 80, tirando os impostos, mais de 100 mil de impostos. Que se dane esse cara, eu não tenho dinheiro para comprar carro zero mesmo. O trouxa está achando que esse dinheiro está sendo pago de imposto para ser reinvestido no Brasil. Não, está sendo para ser roubado aqui, como o INSS, Banco Master. Todos esses roubos, esse dinheiro todo de impostos que a gente paga é para ser hoje, nesse desgoverno, desviado. Por que nos 4 anos do governo anterior, do Bolsonaro, tivemos redução de 1.500 impostos, zerado, inclusive vários impostos, e ainda teve superávit deixado para esse governo atual, teve aumento na arrecadação? É só parar de roubar, pô.
Simples assim, essa é a receita. E para parar de roubar, nós temos que mostrar onde está sendo roubo. Quando você vê canais como Terça Livre, que já foi fechado pelo STF, e o Timeline, que está lá, uma empresa americana sendo parada pelo mesmo STF, você vê que eles estão querendo cobrir, abafar esses crimes. E você já sabe, a sociedade brasileira não é burra. Quem está cobrindo isso tudo, o PGR, quando deixa o Toffoli continuar numa investigação, o PGR, quando deixa o réu, o Alexandre de Moraes, que foi denunciado por crimes pelo Tagliaferro, continuar sendo juiz do caso onde ele está sendo denunciado. E quem foi o cara colocado como réu? Foi aquele que denunciou. Então, todo esse dinheiro é para pagar o salário e os rombos e fazer com que esses caras continuem perseguindo a gente e não falem para a sociedade, mostrem onde está sendo o roubo. Porque a Rede Globo, gente, os artistas da Rede Globo, gente, esses vão continuar recebendo dinheirinho ali, ó, da Lei Rouanet. Dá nojo ver esses artistas morando lá nos Estados Unidos. Vocês viram agora o Felipe Neto? O cara mais esquerdista, defensor de bandido e desse governo que recebeu muito dinheiro para fazer isso, lá nos Estados Unidos foi pego. Bichinho, volta aqui, ó, você vai para casa agora. Você fala mal do americano, por que você quer morar aqui? É porque eles falam mal porque estão recebendo dinheiro. Se você, é o que a gente fala da imprensa, né? Se pagam bem, a gente é capaz de falar mal da própria mãe. E é o caso do jornalismo brasileiro que recebe dinheiro público. Para mim, jornalismo, se entrar um congresso conservador mesmo, Senado, deputados federais, ele tem que parar de receber dinheiro público, nenhum centavo. Não, mas a publicidade do governo, faça você. Canais do Rádio Brasil, Rádio não sei das quantas, Televisão Brasil, quem quer saber informações do governo, liga lá o canal e vai sintonizar para saber o que o governo está fazendo. Dinheiro público para botar em Rede Globo, para desinformar a sociedade. E eu quero saber dos crimes que está tendo de desvio absurdo de imposto que eu pago, que você paga. Eu quero saber desses crimes. Isso é transparência pública. E não colocar em sigilo as viagens e cartão corporativo do bandido, que já deveria estar com esse cartão cancelado, quebrado. As malas que a mulher dele viaja em avião Boeing gigante, só ela e as malas. Quanta roupa essa mulher leva para poder fazer uma viagem? E ninguém sabe o que estava naquelas malas. Isso é conivência das próprias Forças Armadas, na figura aí da Força Aérea. Ah, mas eles estão dizendo que eu não posso verificar essa mala, eu não posso divulgar a relação de passageiros nesse meu avião. Porra nenhuma. A ANAC obriga a relação de passageiros. E essa relação não pode ficar sob sigilo, ainda mais quando tem viagens suspeitas. Pessoal usando, já tem denúncia de pessoal usando avião para passar, para poder ir de férias, cara. Essas pessoas não podem mais voar em avião comum, comercial, porque são xingadas mesmo. E quando são xingadas, pegam um comunista e ainda colocam elas sobre investigação dentro do STF, sem foro nenhum. Isso é o comunismo sendo implantado na veia. Então, se a gente não fica indignado com um rombo desse de quase 50 vezes aí, segundo a pesquisa que eu fiz, 320 bilhões, enquanto que a Lava Jato era de 6 a 40 bilhões, o roubo que era gigante, né? Caraca, olha o roubo. O INSS está em 320 bilhões, 10 vezes mais o rombo do INSS, e nós não fazemos nada e atinge diretamente os aposentados, cara. Nós nos revoltamos, eles vão continuar censurando o Timeline, fechando revistas como a Terça Livre, que já foi fechada, e vão continuar apostando mais para fazer isso, porque nós não fazemos nada. E o cara sancionado em crimes contra a humanidade continua com uma caneta na mão, legislando. Então, pessoal, eu queria passar isso para vocês entenderem que o centrão é a própria esquerda se ajudando a manter o Congresso à esquerda, porque lá no Congresso é onde a gente pode realmente, de fato, mudar a lei, acabar com saidinha de bandido, acabar com salário para vagabundo, acabar com políticas de direitos humanos para bandido e não para os direitos humanos do cidadão, aquele que é assaltado, morto na rua. É esse que tem que ter o direito, não aquele que atirou e ele só atirou porque ele é um pobre coitado, aí teve que puxar o gatilho para matar aquela pessoa ali, aquele jovem, mas porque ele é um vítima da sociedade. A gente tem que fazer leis lá no Congresso para poder coibir isso. O comunismo tem que ser criminalizado no Brasil de uma vez por todas. O comunismo é o principal motivo
de nós estarmos sendo quebrados como nação e como povo brasileiro, estamos sendo perseguidos. É o comunismo que é responsável por isso. E por isso que nós temos que aumentar nossos laços com países como os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um mauzão que só quer se dar bem. Aqueles navios que estavam fugindo, eu falei ontem para vocês, para a Rússia, para a China e para o Irã, o petróleo foi para os Estados Unidos, porém o cheque do valor do petróleo, que é cabido à Venezuela por aquele petróleo, já voltou para a Venezuela, 300 bilhões. Primeiro dinheiro que entra para a Venezuela do petróleo que saiu do país dele. Se fosse para a China, Rússia e Irã, e a preço de banana, o cidadão venezuelano não ia ver um centavo. Assim como acontece no Brasil, esses caras aqui, esse governo, mesma coisa, por isso que eles se defendem, defende traficantes, terroristas. Esse desgoverno, ele faz com que a gente não possa saber dessas informações fechando canais como a Timeline. Então prestem atenção. Às vezes as pessoas não podem acompanhar um vídeo como esse, mas pode ter um tempinho aí para depois para divulgar, ou até mesmo fazer o próprio vídeo de vocês. Nós não vamos ver informações assim faladas dessa forma na Rede Globo, nem na SBT e por aí vai. Mas vamos ver como o Canal Oeste, que ainda não foi fechado. Jovem Pan já foi cooptada, ela se boicota no que ela pode falar, não pode falar. O medo do jornalismo em não poder falar, isso caracteriza o próprio campo minado pelo comunismo no nosso país. Quando você tem que polir o que você está falando. E detalhe, você está falando verdade. Quando você fala sobre Banco INSS, traz esses dados. Fala sobre aumento de impostos, recorde de 20 anos, mais de 2% do aumento do PIB. É verdade. Quem vai te parar porque você está falando dados verdadeiros? Agora, o IBGE, quando a pessoa não quer assinar uma manipulação de dados do IBGE, aí a pessoa é mandada para a rua. Aí sim, se nós tivermos um Ministério Público de verdade, uma PGR de verdade, gente, essas pessoas que estão fazendo isso, elas seriam tratadas como crime, como organizações criminosas dentro das instituições brasileiras. Todos eles vão cair. Eu tenho certeza que vão cair, porque vai entrar um governo de direita. Por mais que nós não tenhamos esses senadores todos prontos, aptos, dentro dos nossos estados, deputados federais, porque os partidos do Centrão estão se ligando com toda a esquerda para levar a esquerda para dentro do Congresso, fazer justamente contra o que o Bolsonaro quer fazer, colocar um Congresso à direita, como o Bukele fez em El Salvador, e por isso ele fez aquela revolução lá em El Salvador, de prender toda aquela criminalidade, assim como o Trump está fazendo, com o republicano sendo maioria, está dando apoio às ações que ele está fazendo, está combatendo essa nova ordem mundial. Nós temos que fazer isso, trazer esse Congresso à direita para dentro de Brasília. Porque se levar Silvia Cristina, Confúcio, ele de novo candidato a Senado, saiu ontem dizendo, você vai colocar, reconduzir esse cara para senador? Defensor assíduo do PT, do Lula, amante do Lula aí, defende com unhas e dentes. Só se nós de Rondônia, mais de 70%, somos cristãos, fomos muito trouxas para fazer com que essa galera seja reconduzida para o Senado. Então, a gente precisa agir. Estados Unidos já declarou que vai estar dentro das investigações das eleições. Eu espero que o TSE, alguém bate o martelo lá e dizer que tem que ter impressão de votos e voto auditável, porque se houver crime de novo, vai ser exposto pelos americanos. E eu espero que seja, porque a gente não tem mais segurança das nossas urnas pelo nosso próprio povo, pelas nossas próprias instituições, principalmente o TSE. Nós deveríamos estar, não, eu confio no TSE. Hoje a gente não confia mais nem no TSE, nem no STF. O STF está correndo atrás de pessoas com empresas como Timeline. Então você vai ter confiança em quê? Aquelas pessoas justamente que trazem a verdade para você, elas estão sendo boicotadas e silenciadas. Então, a gente precisa entender que vamos para as urnas sim, vamos votar no menos pior e tirar esses que a gente já sabe que são nitidamente, já votaram lá durante seu mandato contra o povo conservador e à direita no Brasil. Nós não podemos deixar essas pessoas voltarem ao Senado. Elas têm que ir para casa escorraçadas, repudiadas por toda a sociedade. É o que elas não merecem, mereciam mais, mereciam cadeias por serem inimigos do estado onde moram, por serem inimigas do nosso país.
A esquerda é inimiga do Estado brasileiro. A esquerda está lá por poder e ela não tem amor nenhum à vida. Já basta de saber que a maioria dessas pessoas defendem a morte de um feto, da gestação. Então eles já dizem por que eles estão aí. São criminosos, naturalmente, é o que o pessoal fala, o liturgo, né? Aquele pastor liturgo e professor da Universidade do Rio Grande do Norte. A esquerda é satanista. E o centrão, do mesmo jeito que o centrão é a própria esquerda, são satanistas. Não tem amor à vida de ninguém, a não ser as próprias deles. E se não pagar nesse campo aqui terreno, vai pagar junto a Deus. Eu mesmo entrego tudo nas mãos de Deus, porque não tem lugar melhor para estar. Eu gosto do Bolsonaro, sim, adoro o Bolsonaro, voto nele, voto na família dele toda, mas eu entrego tudo nas mãos de Deus, porque essa ninguém vai fugir, nem eu vou fugir. Você que está me ouvindo, você não vai fugir das mãos de Deus. Nós não vamos fugir das mãos de Deus, e nós pecamos todos os dias. Eu não quero nem comparar meu pecado com o pecado dessas galera aí que matou Clesão, que está tentando matar o Bolsonaro na cadeia. Não quero comparar. Mal é mal e acabou. Mas Deus sabe a medida certa do que nós temos no nosso coração, o que nós pensamos. Antes de nós pensarmos, Deus já tem o cuidado de entender quem nós somos mais do que nós mesmos. Então, gente, que Deus ilumine nossas eleições de 2026, 2027 venha a ser um governo de direita, alinhado à direita, porque não existe mais direita no nosso país. Eu quero hoje um Congresso conservador, e conservador, se não tem direita, imagine conservadores, esses que não vão ter mesmo, porque conservador não negocia com esses vagabundos. O conservador não negocia valores, e valores é a decência, não roubar, não matar, né? Família, essas defesas básicas, né? De valores, a nossa crença, a defesa de crença. Isso nós não temos. Essa galera se coloca à direita e bate palma e se une à esquerda. Você vê aí pastores, nosso governo, se unindo à própria esquerda, e o cara é pastor, porra, vive orando a Deus. Espero que a oração dele seja muito sincera a Deus e que realmente eu esteja errado em não entender como é que consegue se unir ao grupo satanistas, né, de esquerda, porque todas as uniões são à esquerda. Todo o pessoal direita que tem nesses governos hoje que estão passando por Rondônia foram expurgados de dentro do governo para poder manter a esquerda lá dentro. Eles mesmos agora brigam entre si, um mal bate no outro, mas dizer que são pastores, os próprios pastores que estão lá dentro se dizem pastores, que apoiam isso e se calam a isso, vocês são covardes. E a Bíblia diz: seja forte e corajoso. Vocês são covardes, estão lá só por poder e dinheiro. Isso acaba, tá? É terreno. E essa é a justiça de Deus que eu estou falando para vocês, pastores que estão dentro de governos e se alinham a essa esquerda e a esse centrão criminoso, que é pior que a esquerda. Você que acha, não, eu estou bem aqui, o cara é centrão, o cara aqui é do MDB, do PSDB. PSD, segundo Fúria, é direita. Só trouxa vai acreditar nisso. Então você já vê que não é opção para governo Fúria, que apoia PSD. Tá? Grande abraço a todos. Amanhã a gente entra com outra livezinha para falar mais alguma coisinha. Coisas pequenas. Hoje eu peguei nos rombos e no bloqueio da timeline. Mas nós temos que continuar assistindo a timeline 11 horas por VPN. Dá o nosso jeito. Vamos ter que assistir. Mas não vamos parar de assistir. Grande abraço. Fiquem com Deus.